Alô, me ouvindo? Estão dizendo para eu levantar aqui mais o microfone. No final vai ter cantina. Amém, cantina. Eu gostaria de, antes de trazermos a palavra, orar pela questão da mudança do salão. Nós estamos negociando, mandamos mensagem e eles responderam e a gente colocou a nossa condição, até onde a gente pode ir, e vamos ver o que eles vão responder amanhã, segunda-feira, porque foi ontem, que eu mandei uma mensagem, e vamos orar para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Oremos. Pai eterno, bondoso Senhor, esta obra é tua, a igreja é tua, nós somos teus. Ó Deus, nós apenas queremos fazer o melhor para ti. Por isso temos buscado um espaço com dependências mais adequadas, ou que ofereça uma melhor condição, um conforto um pouquinho maior. Por isso, Pai, queremos a tua aprovação, queremos o sim do Senhor ou o não do Senhor, ou talvez o espera do Senhor, mas queremos que a tua vontade seja feita. Ó Deus, se o inimigo tem colocado impedimentos, o Senhor sabe de todas as coisas, mas nós queremos agora, com a autoridade nos dada, repreender o maligno, repreender Satanás, e nós ordenamos para que ele saia desta situação, deste momento em que nós estamos negociando o melhor para ti e para os teus filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, se for aprovada esta negociação, levantar o teu povo neste lugar para ajudar, para contribuir, para dar sugestões. Ó Deus, use o teu povo para falar, para mostrar aquilo que está no coração, porque esta obra é tua, ela não é de um homem, e a igreja precisa se colocar na posição. Ó Deus, queremos fazer o melhor para ti. Por isso, Senhor, levanta um povo neste lugar que arregaça as mangas, porque o nosso único objetivo é alcançar mais pessoas. Por isso, ó Deus, capacita-nos para abraçar essas pessoas que o Senhor quer enviar. Abraçar no sentido espiritual de acolher, de ensinar, de levá-las ao crescimento espiritual, a fim de que elas possam frutificar para o teu reino e receber as bênçãos, receber a alegria, a graça, receber a provisão, receber a vida que só o Senhor tem. Em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. Deus sempre tem o melhor para nós, e nunca o mais ou menos ou o pior, mas sempre o melhor. Louvado seja o nome dele. Eu quero dar as boas-vindas para aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Amém? Sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Aqueles que têm vindo já, e a gente já está acostumado a ver, também é um prazer tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aqueles que já fazem parte, desta igreja, louvamos ao Senhor por isso.
O mundo está em ebulição, né? Esse mundo está fervendo. E a gente tem percebido que os eventos que acontecem, ou que têm acontecido, apenas fazem a gente perceber que nós estamos no caminho certo. A palavra de Deus está se cumprindo. E Jesus está muito perto, muito mais do que nós imaginamos. As pessoas da sociedade, e muitas vezes nós mesmos, somos movidos por perguntas e dúvidas que muitas vezes não têm respostas. Mas o que faz, ou o que deve fazer o cristão prosseguir, ir em frente, são as certezas que nós carregamos no nosso coração. Estas certezas, elas são encontradas na Bíblia Sagrada. São convicções que a cada dia pode nos fortalecer se nós tão somente buscarmos conhecer. João, o apóstolo, e nós temos trazido mensagens aqui baseadas na sua primeira carta, ele fala algumas dessas verdades centrais do Evangelho e que torna estas certezas mais fortes ainda, retirando todas as dúvidas, retirando todos os medos, retirando tudo aquilo que pode nos esfriar na fé ou até mesmo nos levar a abandonar o caminho de Deus. Então abra sua Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, 1 de João capítulo 2. Primeira de João 2. Todo mundo achou? Todo mundo? Sim ou não? Versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Em outra versão diz, por causa do nome de Jesus. Versículo 13. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça, ou em outra versão, o desejo pelo que é proibido, da carne, a cobiça, ou em outra versão, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens, em outra versão diz, a soberba ou a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Daiane, se tiver alguém aí fora conversando, diz para entrar para ouvir a palavra, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. A tua boa, eterna, gloriosa e poderosa palavra é o que nós precisamos para alimentar o nosso coração, para nos encher de fé, de esperança,
vigor espiritual, mas ela também nos corrige, ela também nos orienta, nos direciona, ela nos edifica e ela nos consola. Fala, Senhor, ao nosso coração, e que tudo possa contribuir ou levar a glória ao Teu nome, tão somente porque o Senhor não divide a glória que lhe é devida como ninguém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui João usa uma linguagem familiar, exatamente porque o vínculo familiar é maior quando falamos de relacionamentos. O cristianismo ou a igreja, ou quando se fala de Cristo e do povo de Deus, não tem como nós não falarmos sobre relacionamentos. É impossível viver a vida cristã, é impossível seguir a Cristo, é impossível que a gente fale de igreja se não existir relacionamentos. Vida cristã é sinônimo de relacionamento, amém? Não dá para a gente viver isolado. E quando a gente fala de vida cristã, a gente fala de família. É por isso que a Bíblia afirma que nós somos a família de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: nós somos irmãos. Glória a Deus. Nós somos irmãos. Aleluia. Se você se sente um filho de Deus, se você é convicto disso, nós somos da família de Deus. E quando pensamos em família, nós lembramos de um povo, de uma descendência, de um lugar onde nós nos unimos e podemos estar em comunhão. E também é nessa família que nós adquirimos uma identidade. Que coisa linda, né? Você tem uma identidade eterna. Você tem uma filiação, e eu também. Todos os cristãos que nasceram de novo em Cristo devem se enxergar como filhos de Deus, porque eles fazem parte da mesma família. Nós fazemos. O texto que nós lemos aqui, vocês viram, aqui são citados filhos, jovens e pais. A gente vê lá nos versos 12 e 13. E isso, essa definição, essa citação tem a ver com 3 grupos diferentes. E esses grupos se referem à igreja do Senhor. E isso com o propósito de fortalecer os irmãos em suas convicções, em suas certezas, diante do pecado, do mundo e também do nosso adversário, do maligno. A primeira coisa que a gente vê aqui é sobre o perdão de Deus. Vamos reler o versículo 12? Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome, ou por causa do nome de Jesus. Em Cristo fomos perdoados por Deus e nos tornamos filhos desse Pai amoroso. O perdão não é fruto do nosso merecimento, esse perdão que vem de Deus. Não é fruto também de uma pessoa que vive uma vida piedosa. Por isso, não tente jamais compensar os seus fracassos, e isso vale para mim também, ou os pecados que nós cometemos, com promessas, com votos ou com sacrifícios. Por quê? Porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário as nossas culpas, os nossos pecados. Não dependa também dos seus sentimentos para acreditar que você foi perdoado, porque isso é um fato. A Bíblia diz que nós fomos perdoados. Amém? Basta que nós abramos a nossa boca e a gente fale: olha, Senhor, eu me arrependo. Por isso, Deus, me perdoe, e eu tomo posse desse perdão, porque o Senhor levou na cruz os meus pecados. Então eu creio que eu já fui perdoado, mas eu preciso dizer: me perdoe, para demonstrar para mim e para o mundo espiritual que eu dependo do Senhor, que eu sou filho do Senhor e que eu preciso experimentar a tua graça dia após dia.
Amém? Vocês percebem isso? Quando a Bíblia diz aqui que os nossos pecados foram perdoados, eles foram perdoados no passado, eles são perdoados no presente, e isso por conta da nossa justificação. Amém? Justificação significa que nós, diante de Deus, fomos e estamos justificados. É como um juiz que se depara diante do réu, e ali o réu tem várias e várias pendências ou delitos, e não tinha outra saída a não ser a nossa condenação. Porém o juiz olha para nós, e esse juiz representa Deus, e ele diz assim: eu não tenho nada contra ti. Ele bate o martelo e diz: você está absolvido, porque o meu filho Jesus levou as suas culpas. Ele levou na cruz todos os seus delitos, todas as suas faltas, todos os seus erros, todos os seus pecados. Isso se chama justificação. É a teologia da justificação. Amém? Glória a Deus. No mundo antigo, no mundo bíblico antigo, o nome se refere à própria pessoa. Portanto, o perdão é concedido por causa da pessoa de Jesus. Vocês entendem? No mundo antigo o nome não estava dissociado da pessoa, mas era como se fosse a encarnação da própria pessoa. Por isso, quando a gente fala em nome de Jesus, nós estamos falando do próprio Senhor Jesus. O perdão que Deus dá aos seus filhos é graças ao nome do Senhor Jesus, é graças ao próprio Senhor Jesus. Mas nos versículos 13 e 14, aqui nós encontramos algo muito importante sobre as certezas que nós devemos ter como cristãos, porque aqui tem a ver com o amadurecimento espiritual, e esse amadurecimento espiritual é necessário a todos nós. Vamos ler os versos 13 e 14. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É interessante que aqui ele faz um jogo de palavras onde ele repete as mesmas coisas. E tudo isso para que a gente seja ou esteja convicto daquilo que nós somos. Filhinhos aqui, quando ele diz no verso 14, filhinhos, é diferente da palavra filhinhos lá do verso 12, ou da nomenclatura filhinhos, digamos assim. São dois termos diferentes. Aqui, no verso 14, se refere a pessoas imaturas ou crianças pequeninas que ainda estão sob a autoridade dos pais ou dos seus tutores. Mas é também um termo aplicado aos cristãos novos na fé, que ainda não cresceram em Cristo. Filhinhos, lá do verso 12, se refere a todos nós, a todos os filhos de Deus. Mas aqui é um termo aplicado aos novos na fé, ou, como diz num outro texto, aos neófitos. Neófito significa novo na fé. Quanto aos pais, aliás, ao citar filhinhos, jovens e pais, o nosso irmão João, que escreveu essa carta, é nosso irmão, amém? João é nosso irmão, né? Como Paulo também é nosso irmão, como Pedro é nosso irmão, e muitos outros que viveram lá no passado
e defenderam a fé cristã e viveram por Cristo são nossos irmãos. Quando aqui nós encontramos filhinhos, jovens, pais, eles se referem à maturidade espiritual. Há muitos comentaristas que falam que ele está literalmente se referindo a crianças, jovens e pais, como realmente é dentro de uma família humana. Mas aqui ele fala de uma maneira espiritual. Eu dei uma olhada e li os comentários e estudei, e a grande maioria fala que aqui ele está se referindo à maturidade espiritual. Quanto aos pais, nos versos 13 e 14, obviamente a gente deve compreender que eles são os mais maduros, amém? Porque eles viveram mais, porque eles se encontram num estágio acima dos jovens e dos filhos. E aos pais aqui ele diz assim: vocês conhecem o Deus que existe desde a eternidade, por isso vocês estão em condições de levar a mensagem, de transmitir o que você aprendeu ao próximo. Por conhecer a Deus e a sua mensagem, eles estão aptos a proclamar aquilo que eles ouviram e aquilo que eles têm vivido. Aqui cabe uma pergunta: quantos anos você já tem na caminhada com o Senhor Jesus? Não precisa me responder. Você tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, alguns meses, semanas? Quanto tempo você tem caminhado com o Senhor Jesus? Quanto tempo você tem estado na igreja, aprendendo, ouvindo, crescendo, ou às vezes estacionando? Porque a minha pergunta é: você se considera espiritualmente maduro? Ou você ainda não se considera maduro na fé? Se você se considera maduro ou amadurecido espiritualmente, você tem levado a mensagem de vida eterna a outras pessoas? Você tem compartilhado da sua fé? Você tem falado desse Deus que existe desde o princípio e que Ele nunca terá fim? Ele existe, Ele sempre existiu e Ele sempre existirá, e Ele de uma maneira graciosa se manifestou nas nossas vidas, e você tem caminhado experimentando a sua graça, o seu amor e tudo aquilo que Ele pode nos oferecer, a sua paz, a sua provisão, a sua alegria e principalmente a sua companhia, como foi cantado aqui naqueles momentos, né, Fabiana, em que a gente está sozinho lá no quarto e você se vê diante de alguma situação difícil, ou talvez alguém que você conheça que não tem mais o que fazer, ou aquela pessoa ele não está bem, e você ali sente a presença de Deus, a companhia de Deus, e você fala: Senhor, não há nada mais para fazer, ou não tenho o que fazer a não ser o Senhor, e só o Senhor pode ajudar. Eu estou perguntando isso porque não cabe só ao pastor, ao diácono, ou a um líder de ministério, ou o próprio missionário anunciar a mensagem sagrada. Não, todo aquele que é maduro na fé, ele é capacitado por Deus para dar o seu testemunho, para falar daquilo que ele tem ouvido, tem visto e tem vivido. Essa é uma das formas de nós demonstrarmos que estamos amadurecendo ou que já somos maduros na fé. Mas aqui ele também fala dos jovens, no verso 13. São os cristãos que têm menos tempo na fé, porém
Uma vez que foram perdoados, e nós vemos isso lá no verso 13, por causa do nome de Jesus, eles venceram o maligno e também as tentações que provêm do maligno. Eles são fortes fisicamente, mas eles também podem demonstrar que são fortes espiritualmente, no sentido deles crescerem rumo à maturidade, deles crescerem na fé. E eles precisam entender, esses que estão na metade entre a fase da infância e a fase da maturidade, eles estão ali na metade da caminhada, eles estão crescendo, e eles devem sempre se apropriar dessa certeza, dessa verdade, que Satanás é um inimigo vencido. Amém? Aqui o verbo é no passado. Satanás já foi vencido. Amém? Nós só precisamos declarar isso e dizer: olha, você não tem poder contra a minha vida. Até porque o sangue de Jesus está sobre mim, e Ele me justifica, e Ele me torna apto a entrar na presença de Deus, na sua santidade, no Santo dos Santos. Amém? Que lá no Antigo Testamento só os sacerdotes poderiam entrar, mas hoje nós somos sacerdotes reais, propriedade de Deus. Fomos adquiridos por Ele, somos dele. Como eu já disse, os jovens, eles ainda não alcançaram a plena maturidade. E aqui cabe mais uma pergunta: o inimigo, ele tem sido derrotado na sua vida? Você tem fechado as brechas para ele não entrar? Porque nós podemos abrir brechas, nos envolvendo com aquilo que não deveria, e nessas horas o inimigo entra, e ele pode sim trazer problemas, causar inúmeras situações indesejadas. Ele pode nos fazer parar. O inimigo pode usar pessoas para roubar a nossa alegria. Amados irmãos, na minha juventude, ou quando eu estava nessa caminhada, eu ainda estou crescendo, eu sou, entre aspas, maduro na fé, mas eu quero me tornar mais ainda maduro, eu quero crescer mais, porque Deus é infinito em grandeza, em sabedoria, Deus é infinito em tudo, e eu quero buscar mais isso para a minha vida. Mas quando eu estava com algum tempo já de caminhada com Deus, quantas coisas tremendas eu experimentei do Senhor, quantas coisas boas. Eu lembro que durante bons anos nós tínhamos um trabalho nas ruas, com os moradores de rua, e como aquilo foi bom, como me levou ao crescimento, ao amadurecimento naquela fase de juventude espiritual. Oh, meus irmãos, como eu via Deus operar de uma maneira poderosa. Eu me lembro de uma situação, entre muitas e muitas e muitas, porque quantos anos foi que a gente levou, que a gente fez aquele trabalho? Uns 10 anos mais ou menos, né? Por aí. O Guigo fez parte de uma época também, de um bom tempo. Aqui em Mauá, o Guigo acho que vai lembrar, né? Nós chegamos lá, a gente ia num lugar onde tinha muitos moradores de rua, ali perto do INSS de Mauá. Tinha uma cobertura, eles dormiam ali, e havia um homem ali que estava, ele estava com muita dor no estômago, e ele falou: olha, eu já tomei 2 vidros daquele magnésio, como é que chama? Leite de magnésio, né, para o estômago, né? E ele falou: olha, não resolveu nada.
e eu tenho uma úlcera no estômago e eu não posso nem encostar aqui. A barriga está dura, e eu não comi nada, já tem 2 dias que eu não como nada e não para de doer. Eu falei: você crê que Deus pode te curar? Ele falou: eu creio, porque não tem mais o que fazer. E ele estava encolhidinho ali no cantinho, sentado. E aí eu chamei os irmãos. Na época eu era o líder daquele grupo. Eu falei: vamos orar por ele. Irmãos, nós oramos. E aquele homem foi curado instantaneamente. Vocês acreditam nisso? Eu falei assim para ele, põe a mão na sua barriga. Ele fez assim, eu falei: pode apertar. Ele apertava e não sentia. E ele falou: eu perguntei: você está com fome ainda? Ele falou: eu estou com fome. E a gente levava uma sopa, que era uma sopa, hein? Que tinha carne, tinha couve, tinha de tudo de bom. Era um irmão que era chefe, na época ele era chefe da cozinha lá da Mercedes, do refeitório lá. E ele era um camarada que caprichava. A gente levava uns caldeirão grande assim, bem suculenta, substanciosa. E ele comeu, acho que foi uns 3 ou 4 potes de sopa aquele dia, aquela noite lá. Que ele estava. E ele falava assim, quando a gente voltava lá, como é que ele falava assim? Ele falava assim: chegou os irmãos com aquela sopa da mais alta qualidade. Ele falava assim, eu nunca esqueço, né Guigo, não era? Você lembra disso? O nome dele era André, não tem nem como esquecer, né? André. E ele se converteu, ele voltou para a casa dele. Deus, nunca mais a gente teve notícias. Você tem experimentado na sua juventude, ou tem tido experiências com Deus na sua juventude espiritual? Se você ainda eu não estou falando de idade física, idade cronológica, eu estou falando de idade espiritual. Se você é jovem, você tem experimentado o mover de Deus na tua vida? A alegria que só Deus dá, quando você é usado por Ele para ajudar alguém, quando você é usado por Ele para manifestar o seu amor maravilhoso. E não tem uma sensação, um sentimento melhor no mundo de quando você estende a mão para alguém, ou você fala palavras que levantam aquela pessoa, ou você fala: olha, muita gente pode ter desistido de você, mas eu conheço alguém que não desistiu. E esse alguém é aquele que me encontrou. É o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Essa é a família de Deus, formada por todos os que nasceram de novo em Cristo. Alguns já saíram da infância e entraram na fase adulta espiritual, mas outros ainda não. E essa mensagem cabe a todos nós para nos despertar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 12 até o 14, se você quiser acompanhar, anota aí, mas não deixe marcado aí em 1 João, em Hebreus 5, de 12 a 14, diz assim: de fato, prestem atenção, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ele aqui se refere àqueles que já estavam há um bom tempo caminhando com os irmãos, mas ainda eram crianças espirituais. Ele diz assim: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que seria alimento sólido? O que seria o leite espiritual? É quando nós ouvimos
ou temos uma experiência com Deus, e se somos crianças, a gente não entende muito, a gente não consegue discernir, a gente não dá valor, ou a gente pode até morrer espiritualmente. Experimenta dar uma feijoada para uma criança, o que vai acontecer? É perigoso ela até morrer, né? Sim ou não? Agora, quem já é maduro na fé, quem está crescendo, dá uma mamadeira para ele vai gostar. Uma mamadeira, ainda assim, bem adoçada, bem pouquinho, né? Você está morrendo de fome, e alguém chega e fala assim, ó, pega aí esse mamar, né? Você pode até comer ou tomar, mas aquilo não vai te satisfazer, é ou não é? Não vai matar a tua fome. É por isso que os maduros, eles querem alimento substancioso, eles querem a palavra profunda, eles querem crescer na fé, eles querem mais e mais e mais de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Como é que está a sua fome espiritual? Você tem buscado mais? Você tem se alimentado melhor? É por isso que a gente fala aqui muitas vezes, cuidado com o que você ouve por aí, ou com o que você espiritualmente come por aí, porque pode ser uma comida estragada, e quando a gente come uma comida estragada, ou vencida, ou que tem alguma coisa ali que não é legal, o que acontece? A gente passa mal, nós podemos ser intoxicados. Você já comeu uma comida estragada? Eu já. Irmãos, dói o corpo inteiro, você precisa ir para o médico, você passa mal, e você leva dias e dias, às vezes até semana, para você se recuperar. É horrível. Maturidade cronológica não significa maturidade espiritual, e não é algo que acontece do dia para a noite. Por isso que nós estamos sempre aqui dizendo, olha, você tem, ou você precisa buscar mais, e de repente participar de um PG, porque só no domingo é pouco. Você precisa, claro, buscar todos os dias, ler a palavra, orar, e pôr em prática. Mas é muito bom se você também participa de um PG, porque é o processo do discipulado que nos leva também ao crescimento. Mas maturidade espiritual vem do tempo que nós gastamos com a palavra e andamos com Jesus, e andamos com os irmãos, frutificando na fé. Essa geração de jovens que a gente tem tido notícia atualmente se chama geração alfa, né? Houve várias gerações, baby boomers e tudo mais, e essa é a geração alfa. Essa geração alfa, ela tem produzido adolescentes e jovens marcados pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, e tudo isso tem afastado ou impedido os jovens, cronologicamente falando, de buscarem mais ou crescerem espiritualmente. Muitos desses jovens se tornam homens que são conhecidos como homeninos, com H na frente, homem, e põe as letras inos, né? Homeninos. Por quê? Porque são homens que não deixaram ainda a fase da adolescência, os hábitos, os costumes. Eles não se tornaram homens de fato e de verdade. Ainda são aqueles que, sabe, ainda tem até o hábito de vestir ficou lá atrás. Eles não adquiriram a postura de homem de verdade. Alguns até citam que muitos homens
Muitos homens de hoje são homens bananas de pijamas. É forte, né? Mas tem homem que não tem nem a iniciativa de dar uma olhadinha lá no YouTube, né? Para ver como é que troca uma resistência do chuveiro. E tem que chamar um profissional, tem que chamar alguém, chama um parente. Por quê? Porque ele prefere pagar 50, 60, 70 reais do que ele mesmo ir lá e desligar a chave lá na caixinha, vai lá, dá uma torcida, tira a tampa do chuveiro, troca, pronto, funciona de novo. Mas muitas vezes ele pede para a mulher fazer isso. Eu conheci um casal em que era a mulher que fazia as coisas em casa, nem uma lâmpada ele trocava. Meu Jesus amado, que homem é esse? Vocês estão entendendo? Sobre a questão de amadurecer. E isso vale também para a nossa vida espiritual. Mulheres, são mulheres que não todas, lógico, e também não são todos os homens que são assim, obviamente. Vocês estão entendendo? Existem muitas e muitas exceções. Mas existem as mulherninas, né? Que são mulheres que cresceram, mas ainda não adquiriram a maturidade conforme a sua faixa de idade. Sabe, andam como menininhas, adolescentes, e a postura não é como deveria ser. Não abandonaram a adolescência. Amém, irmãos? Já viram aquelas mulheres que compram uma roupa 3, 4 números menor do que ela usa, né? E ela quer que aquilo entre nela, e por quê? Só para ela ficar parecendo com aquelas meninas da adolescência ainda. E irmãos, ou aquelas que vivem atrás de mudar a sua estética, né? A idade chega para todo mundo, amém? Né? E aí fazem lipoaspiração. Aliás, quantas mulheres têm morrido por causa desses procedimentos estéticos? Vocês acompanham? Porque procuram profissionais que não são capacitados, porque pagam um preço menor, né? Vão gastar menos e acabam o quê? Perdendo a vida por conta da vaidade. Irmãos, é sério isso. Será que estão amadurecendo? Porque, irmãos, nós não podemos olhar como a sociedade olha. A sociedade, ela se importa ou ela valoriza somente a aparência. E Deus nos ensina que nós devemos olhar para o coração. Amém? O coração é o que importa. Tem muita gente bonita, tem muita gente, nossa Deus, mas o coração é oco. Oco. Ela não tem nada para dar. Vocês estão entendendo? Concorda comigo? Amém? Ademais, a idade chega para todo mundo, né? Os cabelos brancos ou a falta de cabelos, né, Sérgio? Não é verdade? A barba vai ficando branca. Eu até tenho receio de deixar crescer muito, porque alguém pode falar assim: ô pastor, você está deixando a barba crescer porque você vai fazer um bico no fim de ano lá com o Papai Noel? Eu estou brincando aqui. Eu estou brincando, né? Nada contra uma barba crescida, é bonito até, né? Barba branca, sinal de maturidade, né? É uma brincadeira. E todo respeito por esses irmãos. O mundo não atrai, ou não deveria atrair, seduzir mais os filhos de Deus. E por quê? Porque nós estamos buscando o amadurecimento espiritual. Nós devemos estar mais interessados no amor de Deus, em conhecer esse Pai tão bondoso,
e também em procurar viver para alegrar o coração dele através da obediência à sua palavra. Por isso, o cristão deve sempre refletir sobre estas coisas e guardar essas certezas no coração. Continuando na nossa meditação, e por isso que eu digo que o mundo não pode nos atrair, porque o mundo é mau. O mundo que nós vivemos é um mundo mau, e ele não pode ser valorizado acima do que deveria, ou seja, muito abaixo do que um cristão deve valorizar. Versículo 15, 1 de João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui a palavra mundo, ela significa a humanidade corrompida, a sociedade decadente, perdida e que se encontra em rebeldia contra Deus. Uma sociedade que é governada pelo maligno. E o que João está dizendo aqui é: se vocês amam o mundo, não podem amar a Deus. E quem não ama a Deus, constitui-se inimigo de Deus. É o que Tiago fala lá no capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É pesado, né? Mas é aquilo que Deus considera, e é o que nós devemos absorver, acolher e reter no nosso coração. 1 de João 5,19, nessa própria carta de João, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, ou essa sociedade que vivemos, está sob o poder do maligno. Meus queridos, no nosso coração não há espaço para o mundo ou as coisas do mundo e para Deus ao mesmo tempo. Um pastor que viveu no século 17, chamado Matthew Henry, ele tem um comentário bíblico excelente. Ele disse o seguinte: o coração do homem é apertado demais para conter ambos. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais o amor pelo mundo prevalece, mais o amor de Deus diminui no coração. E temos aprendido que na caminhada da fé, na vida cristã, no andar com Deus, não dá para ficar em cima do muro. Amém? Não dá para ficar em cima do muro. Nós não podemos ser, como diz aí no ditado, né? Crentes raimundos. Um pé na igreja e um pé no mundo. Vocês já ouviram isso? O crente raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Tá dentro, mas também não quer abandonar o mundo. Não quer deixar o Egito. Os filhos de Deus, todos nós, somos capacitados pelo Espírito Santo a amarmos Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Aleluia. Mas para que isso aconteça, eu preciso priorizar ou escolher rejeitar os valores do mundo ou acolher aquilo que é eterno, aquilo que me faz bem. No verso 16 de 1 João 2 diz assim: pois tudo que é no mundo, a cobiça ou a concupiscência, o desejo pelo que é proibido da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens ou a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Aqui nós encontramos três maneiras
que o mundo usa para fisgar o cristão e impedir que ele amadureça na fé, ou impedir que ele continue na caminhada da fé, porque muitos, infelizmente, acabam saindo da presença de Deus, ou se afastando da presença de Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse verso 16 é a concupiscência da carne, ou o desejo mau que a nossa carne tem e que é contrário àquilo que Deus se agrada. Isso significa que o ser humano, por ter uma natureza pecaminosa, ele possui desejos impuros. Pensamentos vêm no coração, vêm na mente, aliás. Muitas vezes o coração se inclina querendo o mal, querendo aquilo que não é bom. Todos nós, muitas vezes, adquirimos maneiras de falar que vêm do mundo, que não agradam a Deus. Palavrões, ofensas, maledicências, murmurações. Muitas vezes o mundo traz coisas para a nossa vida e que pode nos levar à morte espiritual, pode nos levar até mesmo ao distanciamento da própria família carnal ou assim por diante, e da igreja, como o adultério. Quantos e quantos casais têm se separado nesses últimos anos, e cada vez mais. E eu não estou falando de casais aí da sociedade decadente, eu estou falando de casais dentro da igreja. Infelizmente, homens que chegam na fase dos 40, 50, e aí, por conta de um desgaste no relacionamento, e do egoísmo e da falta de sabedoria, não procuram ajuda, e Satanás coloca aquela mulher mais jovem, ou aquele homem que dá atenção para a mulher e que ouve, e aí acontece o pior. Acontece o quê? A separação. E quando acontece a separação, as marcas são profundas. Um acaba levando pedaços do outro. Não tem como isso não acontecer. Irmãos amados, nunca permita que isso aconteça. Vocês que são casados, procurem ajuda. Nós estamos aqui para aconselhar, para caminhar junto, para aconselhar, para chorar, enfim. Por favor, não deixe quebrar o vosso casamento para depois querer buscar ajuda, porque para você pegar os cacos e depois tentar colar, você pode até conseguir, mas nunca vai ser mais o mesmo. Amém? Vão ficar as marcas, né? Derruba uma xícara no chão, você pode depois colar, mas as marcas dos trincos vão estar lá, não é? Sim ou não? Deus pode até voltar a usar aquela xícara para um bem proveitoso, e Ele faz isso, e Ele torna aquela xícara útil, e aquela xícara vai honrar e glorificar o nome dEle, mas as marcas serão levadas, e Deus pode fazer com que essas marcas sejam curadas. Pode ou não pode? Né? Deus pode fazer com que aquilo não seja mais algo que traz dor, ou que faça a pessoa parar no caminho. Ele faz, Ele é Deus. Mas a gente vai levar. Aquilo não vai mais doer, mas não tem como a gente apagar. Vocês entendem isso? Cuidado com a prostituição, você que é jovem. Eu já falei isso em outro sermão. Cuidado. Não se estrague. Não. Cuidado com a inveja, com a fofoca,
essas coisas não fazem bem, não tem nada a ver com o povo de Deus. Cuidado. O Senhor Jesus, ele deixou uma advertência para nós. Ele disse: o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Cuidado com os desejos maus da carne. A carne é fraca. Vigie para que vocês não entrem em tentação. Não foi assim que Jesus também nos aconselhou? Uma outra isca que pode fisgar o cristão e não permitir que ele cresça na fé, ou até mesmo fazer com que ele saia da presença de Deus, é a concupiscência dos olhos, ou o desejo mau que os olhos querem fitar ou ficar vendo, olhando. Aqui se trata da vontade de contemplar aquilo que mais agrada aos olhos, mas que é proibido. Os nossos olhos são um portal para a mente e o coração. É por eles que entram o bem e o mal, muitas vezes. Não são apenas os ouvidos, mas os olhos, muitas vezes. O que é que você tem visto no celular? O que é que você tem visto no computador? O que você mais dá valor quando você está na rua ou no meio de um monte de gente, no meio de uma multidão? Você fica olhando o quê? Fale para mim também, o que é que eu, às vezes eu vejo, uma vez eu vi um irmão, o irmão estava com a Bíblia na mão e passou uma moça e ele não teve nenhum tipo de cuidado, sabe? Mas ele ficou olhando aquela moça de cima a baixo, com a Bíblia na mão. E ele não olhou uma vez, ele olhou umas 3, 4 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, ou ele não tem maturidade nenhuma, ou ele não ainda teve um encontro com Jesus. Não é possível. Lamentável, né? Que testemunho, né? Não é testemunho, é tristemunho. Porque é triste. Eva, entre muitos outros exemplos na Bíblia, mas foi o primeiro ali, foi alguém que olhou para o fruto proibido e percebeu que era agradável aos olhos. Aquilo encheu o coração dela de desejo em provar aquele fruto. E aí é que houve a queda da humanidade. A partir dali, está lá em Gênesis 3:6. Eu já falei várias vezes aqui, muito cuidado nas redes sociais. Eu trouxe uma mensagem aqui algumas semanas atrás e Deus falou no meu coração: deleta, tira uma boa parte daquilo que você segue no Instagram e no Facebook, né? Porque são pessoas ou páginas que estão roubando o teu tempo e que não fazem o bem para o teu coração e para a tua vida. E quando eu cheguei em casa, irmãos, quase metade daquilo que eu seguia lá no Instagram eu tirei fora. Tinha umas 900 páginas que eu seguia, e eu fui tirando tudo, principalmente páginas de informações políticas, informações que, sabe, roubavam o meu tempo, enchia a minha mente de coisas que não eram boas e que não permitiam que eu me detesse mais naquilo que é bom, proveitoso e útil, que são as coisas eternas, as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? E tem sido bom para mim, tem trazido para mim um bom proveito. Glória a Deus por isso. É um testemunho que eu estou dando aqui, meu, pessoal. Agora você faz o que você acha melhor. Amém? Cada um é livre para fazer suas escolhas.
e para fazer aquilo que acha melhor. Amém? Mas a terceira isca que pode fisgar o cristão, que ele diz aqui nesse verso 16, é a soberba da vida. Aqui, o nosso irmão João, ele descreve alguém arrogante que tenta impressionar os outros. E nesse caso é a atração que o mundo oferece pela posse de bens. E eu quero deixar claro aqui que não é errado nós adquirirmos bens nesta vida, nesta terra. O grande problema é mostrar ou fazer disso algo que vai elevar o meu ego e tentar mostrar que eu sou o cara, ou você irmã, ou você mulher, eu sou a mulher, eu tenho e você não. Você entende? É fazer daquilo algo que inflama o seu ego de uma forma em que você demonstra que é maior ou melhor do que o outro. Eu consegui, eu conquistei, você não. Entendeu? Olha o carro que eu tenho, ó. Ih, fulano está andando com aquele Corsinha ali ainda, ó. Vocês entendem isso? Irmãos, não é isso que nos faz melhores ou piores. Não é. Por favor. Gente que tem a geladeira do último tipo, né? Vai visitar o outro e fala: nossa, meu, aquela Brastemp ali, ó, ela é de pelo menos uns 40 anos atrás. Sabe? Oh, Jesus amado, misericórdia. Tá gelando ainda? Não tem freezer, tem um congelador. Glória a Deus. Amém? Porque é isso que vale. E aqueles que não têm nem isso? Roupas. Enfim, são muitas coisas que nós poderíamos dizer aqui e que enche o nosso coração, né, de um sentimento mau, nos levando a uma condição em que a gente olha para o outro e fala: ih, fulano, ó, não conquistou nada, não tem nada, vai morrer à míngua. Misericórdia. Não é possível amar o que é mal e só traz prejuízo para os filhos de Deus. Então agora cabe aqui outras perguntas. Pela terceira vez, pense agora: o que mais tem te fascinado, te atraído, enchido os teus olhos? O Evangelho? O Deus vivo e todo-poderoso que nós servimos? Ou o que o mundo tem oferecido? O que mais tem te atraído? Viver dia após dia em novidade de vida, ou conforme as novidades que a sociedade mostra todos os dias? A tecnologia que avança de uma forma assustadora. Todo dia a gente vê novas criações, novas invenções, novos surgimentos, e a inteligência artificial está aí para a gente se perder se a gente não souber usar. Enfim, o que tem chamado mais a tua atenção? O que tem te dado mais prazer? A obediência ao Senhor ou a sedução aos desejos mais terríveis? O que? Na palavra de Deus, especificamente na carta aos Romanos, encontramos ali um conselho que vale a pena seguir, do nosso irmão Paulo. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve assim, lá em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia.
não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não tome a forma, ou não permita que a sua mente seja formatada, usando uma linguagem da tecnologia, né? Da computação, formatada pelo que a sociedade impõe, ou mostra, revela, ou deseja nos seduzir. Amém? Pense nisso. João finaliza o motivo pelo qual o mundo não pode ser amado por nós, porque ele é transitório, ele está acabando e ele está aos poucos se autodestruindo ou sendo destruído pelo maligno. 1 de João 2,17 diz assim: o mundo e a sua cobiça ou os maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que promessa tremenda, maravilhosa. O mundo, a sociedade aí, e as suas paixões, as suas seduções, as suas tentações, tem uma data de validade. Exatamente porque ela está debaixo do juízo de Deus. Vai acabar. Pedro, ele diz que este mundo vai chegar um momento em que ele será destruído pelo fogo. Não mais pela água, mas pelo fogo. E aí a gente pode até interpretar esse fogo como sendo talvez explosões de guerras, de mortes e de cataclismas ou convulsões da natureza. Aqueles, todos nós que somos transformados pelo poder de Deus, precisamos sempre buscar ter no coração o desejo de fazer a vontade dele, e devemos nos esforçar sempre, porque no fundo, há a certeza de que isso vale a pena pagar o preço de renunciar às paixões dessa vida, às seduções deste mundo e obedecer à voz do Senhor. Vale a pena experimentar, principalmente nos momentos mais duros, difíceis da vida, experimentar a boa mão de Deus sobre nós. E se você ainda não experimentou, fique firme, continue servindo, continue obedecendo, porque o dia mau, diz a Bíblia, vem para todos. E quando esse dia mau chegar, vai ser a hora de você dizer: obrigado, Senhor, por me trazer até aqui. Obrigado, Senhor, por me conduzir, porque hoje eu sei que valeu a pena. Eu sinto a tua presença, eu vejo a tua presença na minha vida, e ela faz toda a diferença. Amém? Amém? Vale a pena, vale a pena. Se a tua esperança, e eu quero finalizar aqui, está só neste mundo, ou ela depende do mundo, com toda certeza você vai se frustrar. Se nós esperamos que a alegria verdadeira virá daqui, a gente vai experimentar muitas ilusões. E se gastarmos o nosso tempo para tentar dar um brilho especial na nossa vida, por conta deste mundo, nós iremos perder um tempo precioso. Amém? Somente o Senhor Jesus pode nos satisfazer, dar sentido à nossa existência e também dar uma esperança para o futuro e posteriormente nos livrar do juízo final. Amém? Quando a gente para se lembrar daquela promessa que Jesus fez, dizendo lá em João 10, ele diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o ladrão aqui, ele simboliza Satanás. Mas ele completa esse versículo dizendo o quê? Mas eu vim para lhes dar vida
e vida com abundância. Vida plena, vida farta, vida gloriosa, que brota de dentro para fora e não de fora para dentro. A vida de Jesus. Feche os seus olhos. Reflita sobre isso, sobre essa mensagem, sobre essas certezas que vêm das Escrituras. Precisamos ser movidos por elas, porque elas afirmam que nós fomos perdoados e acolhidos pelo Pai Eterno, que somos capacitados a levar a mensagem sagrada, a mensagem que transforma o ser humano de dentro para fora. Nós precisamos ter no coração a certeza de que nós vencemos Satanás e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que não devemos amar o mundo, porque quem ama o mundo não ama Deus. Porque o mundo é mau, porque o mundo passa. Oremos ao Senhor. Pai eterno, maravilhoso e glorioso, santo, justo, fiel e gracioso, cheio de amor, um Deus que nos perdoa, e por isso nós pedimos perdão pelos momentos em que nós erramos. Fomos perdoados lá na cruz, mas podemos ainda e queremos ser perdoados no momento, e queremos ser aceitos por Ti na eternidade, naquele grande dia. Por isso, Senhor, em Sua graça, nos ajude, nos capacite a amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Nos dê forças para resistirmos a este mundo perverso e enganoso. Nos ajude, Senhor, a olharmos apenas para Cristo e não para aquilo que tem iludido muitas pessoas, muita gente, inclusive o povo de Deus. Ah, Senhor, que sejamos conduzidos pela Tua palavra todo santo dia, porque a Tua palavra é uma palavra de vida eterna. Não queremos ser conduzidos pelas promessas transitórias, passageiras, que se acabam e que este mundo oferece. Oh Deus, nos ajude, porque por mais que a ciência, as pessoas, a informação, por mais que a sociedade e as ideologias, os ensinos tentem nos retirar de nós essas certezas que são eternas, Tu és fiel, Senhor. Tu és bom, generoso. A Sua lei é perfeita, a Sua palavra é poderosa e gloriosa. O Seu amor é eterno, Senhor, e a Tua graça é melhor do que a vida. As Suas promessas são imutáveis e são fiéis. Elas se cumprem. Os Seus planos não podem ser mudados ou cancelados. É por isso que nos apropriamos dessas certezas. É por isso que nós queremos caminhar contigo até o fim. Até o último instante nós não queremos arredar o pé da Tua presença, Senhor. Por isso fortaleça a mim e aos meus irmãos nesta manhã. Ó Deus, nos dá uma convicção tão forte, tão poderosa, ao ponto de nós em todo tempo dizermos não para o mundo, não para Satanás e não para o pecado, e dizermos sempre sim para o Senhor, sim para tudo aquilo que vem do Senhor, sim para tudo aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nosso amado Deus, por esta manhã especial em que estamos aqui reunidos na Tua presença como família de Deus. Nós não julgamos ninguém,
Aqui há filhinhos ou crianças espirituais, jovens espirituais e adultos ou maduros espirituais. Mas nós amamos uns aos outros, e nós ajudamos uns aos outros, e nós levamos ao crescimento uns aos outros, nós aprendemos uns com os outros, porque o nosso maior desejo é levar um sorriso ao Senhor, é alegrar o teu coração, é fazer com que o Senhor, quando olhe para nós, diga: ali está a minha igreja, diga: ali está o meu povo, a minha família, e eu a amo a tal ponto de ter dado o meu único filho, o primogênito, para morrer em amor por essa família. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Santo Espírito, Deus triuno, Deus único. Obrigado, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus, porque Ele merece.